no sentido de, por exemplo, vamos chamar de dicas assim para um comércio. Você consegue dar algumas rápidas assim que você faz? Porque vamos dizer, tem alguém lá em casa tá pensando, nossa, tô precisando mudar o meu comércio. Que dicas que você daria assim no sentido de a pessoa procurar um profissional e tal? Até por que ela procuraria um profissional? Ponto um é arrumar a casa, né? Então eu falo que eu vejo um movimento muito legal do empreendedorismo, Uhum. de mesmo as lojas mais antigas, que vêm passando para os filhos, que vêm para uma transformação, elas precisam arrumar a casa, né? Às vezes elas não têm a base que a gente faz hoje de uma empresa muito redonda, porque ela começou no susto e ela viveu no susto e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eles vêm arrumando a casa. Então, eles começam a arrumar o interno, vem melhorando o time deles, o administrativo, e aí chega uma hora que ele fica travado aqui, que ele precisa correr para todo o resto. Então, é mostrar esse novo momento da empresa Uhum. dentro e fora. Então, não é só o Insta, não é só o Face, não é o outdoor, não é a fachada, é todo o interno. Então, esse é o ponto um que eles vão entender. E eles precisam ter cuidado com o público interno deles. Então, fazer uma pesquisa com o público interno. O que falta aqui dentro. E, às vezes, o empresário fala para mim, mas aí eu vou fazer tudo que o meu funcionário quer. Não, a gente precisa ouvir um pouco deles. Olha, a minha cadeira é muito ruim, eu trabalho aqui, eu não consigo ficar muito tempo sentado. Já parou para pensar que se a gente gastar numa cadeira, investir, vamos falar investir, numa cadeira de qualidade, com ergonomia, você vai evitar um processo lá na frente, mas você vai fazer com que o cara levante menos e Uhum. trabalhe mais? Então é entender. Às vezes o cara vai reclamar da cadeira, às vezes ele vai reclamar que falta papel higiênico no banheiro, às vezes ele vai falar que ele não tem onde almoçar, ou que ele almoça e ele tem uma hora e ele não tem o que fazer. Nossa. É ouvir dele o que tá de gap dentro da empresa, porque, de novo, às vezes tá no nosso nariz e a gente não consegue ver. Então, Ou às vezes até vê, né? e Mas não quer finge, ver. finge que não vê. Então, assim, o entender do público interno não quer dizer que você vai sair fazendo tudo e mais um pouco, não quer dizer. Sim. Quer dizer que você vai olhar com carinho e entender o que é viável do momento ou o que cabe num espaço físico que você tem para resolver tudo aquilo. Ponto 2 é o público externo, né? O público-alvo, quem Uhum. compra, como ele chega, como ele pega, como ele age, ou se ele não pega, ou se ele quer ser atendido, ou se ele gosta de alguém oferecendo as coisas para ele, ou se ele quer fazer um autoatendimento. Ou eu tenho os dois públicos, então a gente precisa ter os dois momentos dentro da loja. E eu acho que ele tem que ter cautela no profissional que ele vai contratar, né? Então, assim, não é todo escritório de arquitetura que faz um comercial e corporativo redondo. Uhum. Não estou falando que eu sou a melhor do universo, estou falando que eu estudo cada um. Uhum. E se o foco do escritório de arquitetura for residencial 100%, ele não está pondo a energia dele naquilo, naquele estudo, em tudo aquilo Uhum. que ele está fazendo. Então, eu acho que o profissional que você vai contratar faz toda a diferença também para tudo isso. É mais focado naquilo. Acho que até por ser mais objetivo também nesse sentido, Exato, né? exato. Porque o comércio ele tem algumas coisas que nenhuma outra situação tem, né? Você vai lá que nem residencial, seja algumas coisas assim no sentido de vivência do dia a dia é totalmente diferente de uma arquitetura residencial, né? Não Totalmente, dá pra lidar da mesma totalmente. maneira, né? Falou que hoje acho que é 10% do escritório é residencial, mas o residencial que entra é porque a gente quer que ele entre, né? Uhum. Assim, não são todos, porque o meu amor mesmo, assim, minha vontade é o comercial e corporativo. É Nossa. entender tudo aquilo que está por trás daquela marca. Uhum. Assim, hoje, né? Então você deu algumas dicas aí, no sentido de agora dificuldades assim do mercado. Você vê alguma coisa que poderia melhorar? Você acha que Para o hoje mercado de arquitetura? de arquitetura, até né, no nicho de comercial, você vê que tem algumas coisas que, sei lá, o pessoal. Eu vejo que o pessoal mais antigo reluta às vezes, porque, tô ganhando dinheiro aqui, tá tudo certo. Tem alguma coisa nesse sentido que você acha que pode melhorar? Até talvez na mão de obra, da execução do projeto, acho que tem alguns pontos que, às vezes, é muito. A personalizar um projeto, às vezes, cria, infelizmente, uma dificuldade na hora da execução. Execução, né?
Eu acho que é assim, a gente ter parceiros relevantes faz toda a diferença para a execução do todo, né? Uhum. Aquela galera que olha e fala, beleza, vamos fazer acontecer. A gente dentro do escritório, desculpa, gente, executa a obra e não necessariamente o cliente tem que me contratar. É uma escolha dele, Entendi. né? E aí eu acho que um gap é quando o cliente contrata uma equipe de obra um pouco mais barata por causa de custo e o negócio não sai tão redondo quanto ele planejou. Então, eu sempre falo isso, não economize na mão de obra se você está comprando material alto. Vou abrir até um parênteses. Eu vejo muitas vezes o pessoal que trabalha muito em comércio, né? Isso falando com pessoas que executam alguma... Que fala assim, eu queria trabalhar só com comercial porque o pessoal não liga muito. Ali o acabamento não precisa ser tão fino quanto uma residência. E não é bem verdade, né? Vai fazer a sala de diretor pra você ver se não tem que ser fino. Então, e eu vejo muita gente falando isso. Eu lido com bastante pessoas, tipo, comercial é muito mais fácil, que não sei o quê. Pode ser que em alguns pontos, talvez sim. Mas em grande maioria dos pontos, vai fazer uma fachada de qualquer jeito. Não dá. Você vai voltar lá e fazer ela inteira. Não dá. Eu tenho, assim, algumas coisas... eu já explico pro cliente, tá? Se a gente for fazer porta de serralheria, que eu amo. Amo uma serralheria. Amo. Eu tenho 2 caras. Não vai fazer com eles, a gente muda o material. Porque não vai ficar bom, o cara não vai fazer bem feito, a porta vai tombar daqui 1 ano. Tem um monte de coisa. O comércio e o corporativo, o fluxo e o giro é muito intenso. Então, se a gente não trabalhar com coisa de qualidade, não vai durar. Tá preparado. Se não é uma cadeira boa, daqui 6 meses você vai ter que trocar. Vou dar um exemplo muito fato, sabe? Onde a gente tá aqui, que você conheceu, era uma casa. E a gente foi adaptando e tudo mais. Meu portão de entrada não tem mais motor. Por quê? Abrir e fechava, abrir e fechava. Não aguenta. É um exemplo que acontece muito. E às vezes, por baratear as coisas, a pessoa fala, não, isso daqui serve. Passa, vai trocando, vai trocando. Eu cansei de trocar meu motor. Tem que trocar toda a estrutura ali. Então eu falei, não tem como. Mas aqui é uma coisa que é mais concentrado e tal. Mas imagine quem, sei lá, tem de porta aberta. Vai ficar sofrendo pra abrir uma porta? Então, e é assim, o tipo de piso que eu vou usar é diferente. Sim. E ele é mais caro do que o residencial. Porque eu tenho um giro, né? O fluxo ali, o tempo inteiro. Sim. No residencial você passou 2 vezes, entrou e saiu, acabou, né? É isso. É isso mesmo. Então, essa cautela na seleção que a gente vai fazer das coisas, a gente não pode economizar na mão de obra. Não pode, não é mesmo isso daí. E aí o outro ponto às vezes existe uma equipe de obra que vai executar a obra. Aí ela pega o meu projeto e ela dá ideias no meio do processo como todo. Nossa. Do tipo, porque vai facilitar a vida dele na execução. Então, assim, ou fala que não dá pra fazer, não dá né? pra fazer, não dá. E isso daqui que ela desenhou, não dá pra fazer, a execução não vai ficar boa, né? Então, assim, vou dar um exemplo de uma obra nossa. E quem é toda a frente de obra do escritório é o Felipe, que é meu sócio. Então é muito legal, porque é instantâneo, do tipo, deu um gap na obra, aqui, ligação, né? Ou vídeo, vamos assistir esse vídeo aqui, tô com um gap aqui, a gente precisa resolver agora e vamos junto, né? Eu tinha desenhado uma escada que ela tinha um espaçamento específico para a floreira, para a planta sair para frente dela, né? Então, como se ela fosse vazada. Então, eu fui no paisagista conversar, fui na flora entender qual é o tipo de planta, como que a gente vai desenhar, qual é a profundidade, qual é o tamanho que tem que ter. Aí o Felipe chegou no escritório e falou, você jura que você vai fazer isso? Eu falei, juro. Se vira. Aí ele falou, vai ser muito chato de fazer. Vai. Mas eu sei o que é chato, e ele sabe. E aí eu cheguei essa semana na obra e tava pronta, linda. Aí eu falei pra galera da obra, eu não falei que dava? Porque, eu fui embasar, eu fui atrás, eu fui entender qual é a planta que tem que pôr, o que vai sobreviver ali. Faz parte do projeto, né? Do planejamento. Faz parte, mas às vezes, assim, uma escada dessa, que tá numa entrada, que faz muito sentido, que tem um porquê, que é uma empresa que tem muita planta, ela precisa dessa conversa, desde o degrau da escada. Sim. Ela não precisa de luz ali, ela precisa da planta ali. Tudo aquilo tinha um porquê. Se cai na mão de uma equipe que não tá afim, ela vai chegar no cliente e falar, olha, deixa eu te explicar.
Isso que ela desenhou não vai funcionar. Uhum. A planta vai morrer. E, você vai ficar aqui numa manutenção que não vai ter fim. Vamos tirar? Aí o cliente vai falar, pô, manutenção, não vai funcionar, vai dar ruim? Tira, nega é louca. E tem outra coisa também, né? O projeto é parte do planejamento. Quem vai fazer é ao final do planejamento. Exato. Então, às vezes, o cara não tem opção. Exato. Ele fala assim, o proprietário, né? Assim, se o cara tá falando que vai fazer, não tá falando que não consegue, muitas vezes ele fala, não, então vamos escutar ele aqui, né? Em vez de ligar e tentar entender por que tá falando que não deu certo. Exato. Não, as coisas ele quer matar problema, eu né? Eu sempre falo, me liga, eu tô aqui, eu vou atender, me manda um WhatsApp, vamos fazer um call, me fala, eu vou até aí. Sim. Sabe, eu não cobrei a visita do cliente, ele não quis contratar, mas eu vamos resolver junto. Eu nunca falo pra ele assim, não vou te dar assistência, né? A não ser que o cliente peça o tempo inteiro pra eu ir na obra, mas uma coisa ou outra, eu tô aqui pra resolver as coisas, sabe? Sim. Eu quero que meu filho saia com a cara que a gente desenhou. E tudo tem um porquê. Então, amigos, vou falar com vocês que estão aí executando a obra pra gente, né? Façam questão de seguir fiel. Não vai resolver, não é verdade? Ficar ali falando que o que a gente fez não vai dar certo ou não vai funcionar. Me liga. Uhum. Vamos conversar. E às vezes também esse não vai dar certo é só um ponto de vista. É só um ponto de vista. Né? Ou um negocinho que chama preguiça. Exatamente. Mas, por exemplo, até em obras residenciais acontece muito isso. Acontece. Chega lá, não vai dar assim. Então, mas desde o bruto até o básico. Mas é o cara que tá lá fazendo, sabe? Então, Sim. por isso que e eu às vezes acho ele que não falta quer, né? isso do ele mercado. não quer assumir que ele... Nossa, talvez eu não consiga fazer isso. A minha mão de obra não consegue, eu vou ter que buscar um cara fora. Então, assim, eu acho que falta muito isso... dessa ligação toda do mercado, né? Mas tem outro detalhe também. Quem executa, ele ama criar regrinhas. Pra tudo. Pra tudo. Aí, não, olha pro negócio. Não vai dar certo. Porque ele criou uma regrinha que não vai dar certo mesmo. Então, assim, eles precisam entender que a gente pode ser uma entrada de projeto, de execução para eles. E quanto mais parceiro eles vão se tornar, melhor é para eles. Então, assim... A equipe que está executando tem que estar redonda com o projeto. Tem que ter uma explicação de projeto. Amigo, senta aqui que eu vou te explicar. Uhum. Deixa eu te dar uma aula do projeto. O porquê, o que a gente está fazendo, como que não é. Nanana. Então, assim, seja aqui, seja fora. Às vezes, vai fazer uma execução em Brasília, no Rio de Janeiro, no... Brasília não pode agora, né? Sei lá onde, em Floripa você vai fazer. Você precisa dar uma aula do que você fez de projeto... para o cara ter certeza da execução que tá lá, né? Então, isso é muito importante. Não, é extremamente importante, né? E eu acho que também... Eu não sei se você leva dessa maneira, mas eu levo. Eu sou assim mesmo. O pessoal muda alguma coisa, eu levo pro lado de você não tá me respeitando. A casa é sua? Beleza. No meu caso, eu faço bastante residência. Mas eu fiz pensando em você. Você quer mudar? Tudo bem, mas não é mudar porque quer facilitar pro Joãozinho lá. Eu tô aqui, né? Dá um toque e tal, né? E às vezes eu levo até, tipo, o cara diz que não dá pra fazer, então quem tá errado sou eu, é isso? Eu fiz errado, eu fiz pra não, sei lá, pra cair a casa? Então eu levo um pouco pra esse lado, às vezes, assim. Até o pessoal brinca comigo, né? Que eu sou meio chato na obra. Não é que eu sou chato, eu gosto. Às vezes, pelo mesmo dinheiro, você consegue fazer X e X. Então por que você não faz pelo melhor? Né? Preguiça. Eu até teve um cliente que ele brinca, né? Às vezes você é chato, né? Eu falo, não sou chato. Você não me contratou pra fazer isso? Você não gostou disso? A não ser que você fale pra mim, mudei de ideia. Aí tudo bem. Mas não, você gostou disso, você não vai pagar o mesmo valor pra fazer isso? Não, concordo, é que ele falou que não dá. Eu falei, não, dá, eu tô aqui, vou te mostrar, dá aqui. Aí a gente faz. Não falei que dava pra fazer? Não, dá pra fazer. A gente não faz um negócio assim, pelo menos a grande maioria que eu vejo dos arquitetos, não faz uma coisa que não dá pra fazer, né? Eu falo que tem muita gente que não... Eu falo que o melhor ensino que a gente tem chama chão de obra, né? Então, ali você vai ver os desafios de executar as coisas que você está desenhando. Sim. E o que realmente dá e não dá, né? Ou um negócio que vai ficar inviável financeiramente, né? Então, eu faço muito esse exercício com o meu time como um todo. Cara, numa criação, e se a gente fizer isso daqui, isso aqui? Compara. Tem outra questão também que acontece muito de mudança, é o mau orçamento. O mau orçamento, principalmente pro final da obra, é uma judiação.
Não faz agora, faz depois, mas não faz mais ou menos, né? Porque eu vejo muita gente, não, eu faço. Às vezes contrato mais barato, porque, não, foi mais barato pela mesma coisa, né, entre aspas, assim. E daí chega lá no final da obra, o dinheiro tá curto, começa a colocar as coisas pensando na economia. Então eu vejo muito problema com isso também. Porque às vezes tudo não dá porque o dinheiro dele não deixa mais. Não fechou a conta, né? E na pandemia a gente teve bastante esse problema, né? Porque as coisas subiram demais, né? Um ponto interessante que a gente implementou no meio da pandemia no escritório é o estudo de viabilidade financeira. Que legal. Porque o cliente quer saber o quê? Quanto vai custar. Uhum. E aí o nosso problema era, o meu amigo falou que o metro quadrado está custando tanto. O seu amigo falou da casa dele, do residencial dele, e não do seu comércio, nem da tua empresa. Sim. Porque é diferente. Totalmente. Tem menos parede, mas tem mais banheiro, tem mais cadeira, né? Aí a gente começa. Tem um monte de coisa, mais e menos. Dependendo da situação estrutural, precisa atender uma demanda de peso maior, né? E tudo mais. Então, eu detesto, acho que todo mundo detesta essa pergunta, mas quanto vai custar? A gente implementou o estudo de viabilidade financeira antes do projeto executivo. Que legal. Né? Então, a gente faz o anteprojeto, a gente faz a revisão, vai lapidar, o cliente fala, é isso. É isso? Assina aqui. Eu vou viabilizar. Uhum. Se eu viabilizar e não couber, a gente volta uma revisão, beleza? Porque tudo que é combinado não sai caro, beleza? Beleza, vambora. Viabilizou, não cabe, voltou, arrumou, viabilizou de novo. Beleza, tá dentro do que eu queria. Aí a gente segue legalização, bombeiro, vigilância, executivo, compatibilização, papapá, vai pra obra. Quando a gente chega na planilha de obra, tem diferença? Tem, porque daí a gente está cotando um projeto executivo, detalhamento de imóvel, né? A gente tem um norte monstruoso. Sim. Mas a variação é do quê? 10%? Porque a gente já tem o norte de projeto ali. Sim. Certo? A base tá ali, né? A base tá ali. Entendi.